Sociedade, a coletividade de Agrestina. Estamos recebendo aqui o prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, ladeado pelo médico Dr. Geraldo Rocha. Dr. Geraldo, inclusive, atua como secretário executivo da Secretaria de Saúde do município de Agrestina. É com o Dr. Geraldo que eu começo conversando, doutor. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Muito boa tarde, um prazer estar passando informações aí para a população que está nos escutando. Cumprimentar em especial a população de Agrestina, a quem a gente se dirige também hoje. Ô doutor, como é que o senhor tem visto? Aliás, eu esqueci de dizer que o doutor Geraldo Rocha, ele é médico intensivista lotado no Hospital Mestre Vitalino em Caruaru, diante principalmente da emergência da Covid-19. Doutor, como é que está sendo o comportamento, né? A situação envolvendo o risco do novo coronavírus, a própria doença Covid-19 no município de Agrestina? A gente tem enfrentado um aumento no número de casos, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tinha no boletim de ontem 18 casos confirmados, mas já hoje pela manhã, eu não posso dizer a você como é que a gente vai fechar o boletim, mas já temos mais 3 casos confirmados. Pois não. Já vamos para 21, talvez mais, daqui para a gente soltar o boletim ainda suba mais algum caso. E a gente, inclusive, começou de uma forma muito lastimável, que a gente começou com notificando óbito. O nosso primeiro caso já foi óbito. Pois não. E de paciente que estava em domicílio, né? Então, paciente que estava praticamente restrito em domicílio. Ou seja, o vírus, ele estava literalmente no fica em casa, que é o que a gente tem sempre assistido com a população. Mas o vírus o vírus chegou até esse primeiro paciente vindo da rua, vindo dos momentos que as pessoas estão em casa sem a real necessidade de estar estão na rua sem a real necessidade de estar na rua, né? Esse é um caso recorrente em toda essa região, né? De pequenos a grandes municípios, a gente tem verificado esse tipo, eu não sei se de negacionismo da doença, ou as pessoas imaginam que estão blindadas para tal, se metem nas ruas, muitas sem proteção, apesar das orientações, até por decreto-lei, né? De se proteger usando máscara, mas é uma coisa que a gente ainda percebe pessoas não se envolvendo na responsabilidade de proteção de si, de sua família, das pessoas próximas, diante dessa pandemia e desse risco terrível. É exatamente isso que a gente vem sempre batendo. A gente entende, é muito difícil para um gestor de saúde, para um gestor do município, dizer fique em casa. A gente sabe das dificuldades das pessoas, quererem abrir comércio, querer girar a economia, é natural, a gente entende isso. Mas existe a responsabilização do poder público, que tem as ações de equipar, de estimular a lavagem de mãos, de distribuir equipamento de proteção individual, inclusive máscaras que a gente tem distribuído para que as pessoas andem na rua. A gente tem essa situação. A gente entende que a população fica preocupada com a sua situação econômica também, mas tem a parcela de contribuição da população que é fundamental, que é o fique em casa, diminuir a circulação de pessoas na rua, porque o vírus não vai de uma casa para outra. As pessoas que vão de uma casa para outra, as pessoas que vão no comércio, se contaminam e trazem o vírus para dentro de casa. E termina de uma forma lastimável. A gente, obviamente, tem muitos casos leves, a maior parte dos casos são leves, a recuperação é rápida, porém, os casos graves têm desfechos muito graves e a gente está vendo que também pacientes jovens estão morrendo da Covid-19. Então, isso é uma coisa muito grave. A população idosa fragilizada é mais suscetível, mas muitos jovens também. Então, a gente está perdendo nessa luta. Então, é importante, a parcela da população, nesse momento, é fundamental, porque os governos estão trabalhando. A gente trabalha diuturnamente, 24 horas, todas as horas a gente está em cima de tentar diminuir, né, minorar esses efeitos. Agora, se a população não contribuir, a gente não tem como vencer sozinho. Percebam que o doutor Geraldo Rocha está falando aqui, direcionando suas palavras para a sociedade agrestinense, mas são palavras, orientações, o conteúdo que ele está dizendo aqui serve para todos nós, para todos que estão agora nos ouvindo. Doutor, e ainda sobre essa perspectiva, expectativa medonha, temerária de que a tal curva ainda não chegou, que o pico da doença e da contaminação está para acontecer nos próximos dias. O senhor confirma isso? Confirmo, tanto nos números que a gente tem visto, como na prática
também. Lá na emergência do Mestre Vitalino, a gente consegue identificar um número muito grande de pacientes sendo atendidos. Pacientes que confirmam a doença, pacientes que ficam graves, e esse número tem aumentado gradativamente todo dia. Então, quando a gente fala, e quando é que é a curva, quando é que isso é simulação matemática. Aí tem gente que faz o negacionismo, como você disse. Mas disseram que o pico era abril, não, é no começo de maio, está no final de maio. Veja, a gente quer que esse pico nem chegue, que a gente já tenha passado pelo pico, mas a situação não é essa. A gente tá 2 dias seguidos, mais de 1.000 pessoas perderam a vida no Brasil. Então, assim, daqui a pouco pode ter uma situação de colapso completo. Você vê que o Mestre Vitalino tá levantando uma estrutura de um hospital de campanha, que ainda não está ativo, certo? Programando para inaugurar ele nos primeiros dias de junho. Então, a gente está preparando uma estrutura de 100 leitos a mais para poder atender. Então, ninguém está pensando que essa doença vai ser encerrada nos próximos dias. A gente está fazendo a programação, infelizmente, de continuar em junho isolamento social, em julho isolamento social. Então, assim, a gente não sabe exatamente como é que vai se desenrolar essa situação. Pois não, eu volto a conversar com o senhor já, doutor Geraldo Rocha, médico intensivista e também secretário executivo de saúde de Agrestina, que tem como prefeito Tiago Nunes. Faz tempo que apareceu por aqui. Infelizmente, o momento não é nada agradável, para uma conversa também nada agradável diante dessa pandemia. Prefeito de Agrestina, Tiago Nunes. Mesmo assim, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Valdelins, boa tarde a todos os ouvintes do nosso município. É uma satisfação aqui estar mais uma vez aqui na Agreste FM, juntamente aqui com o secretário executivo, doutor Geraldo, e passando essas explicações, quais são as ações, a parte técnica, doutor Geraldo já fez uma ampla explicação aí, e falar quais são as medidas que o nosso município vem adotando durante esses mais de 60 dias de isolamento aí, para que a população fique inteirada do que a gente vem fazendo no nosso município. E trocando em miúdos, qual tem sido o volume e o formato dessas ações, prefeito, lá em Agrestina? Valdelins, desde o dia 16 de março, pois não, nós instalamos aí o gabinete de crise aí, composto por secretários, por médicos, por toda a equipe técnica da secretaria. Eu também quero parabenizar todos da Secretaria de Saúde que vem fazendo um belíssimo trabalho, parabenizar todos os profissionais da saúde, né, que estão à frente nesse momento aí, no combate, estão à frente no combate a essa pandemia, e uma coisa que a gente nunca pensou que íamos passar, né, nesse momento de tanta dificuldade. Então, a gente vem acompanhando alguns decretos do governo do estado de Pernambuco, nos antecipamos alguns decretos, algumas medidas rígidas, estamos tomando, inclusive alguns municípios estão adotando também, que foi o uso obrigatório de máscara, que o estado de Pernambuco a semana passada determinou. A gente já vinha determinado no nosso município, através da nossa última reunião, a gente viu a necessidade e a gente vem tentando fazer o possível, né? O que está dentro do nosso controle aí, para que as pessoas se sintam cada vez mais seguras, Valdelins. E recursos para essa luta, prefeito? Essa informação, eu quero crer que também não é verdadeira, muito embora muita gente certamente em Agrestina compartilhou, comentou, de que Agrestina teria sido contemplada, enquanto cidade, enquanto município, contemplado com a fatia de R$2.375.134,87, enviada essa fatia do governo federal para exatamente reforçar o financiamento da luta contra o novo coronavírus em Agrestina. Esse dinheiro é balela também em Agrestina, né, prefeito? Não chegou ainda, certamente. Na verdade, Valdelins, aqui eu quero também, em nome, eu como prefeito, quero parabenizar todos os prefeitos nesse momento aí de muita luta. Eu acho que os prefeitos, de todos os momentos ruins que a gente passou, alguns prefeitos que vêm de reeleição, acho que esses quase 8 anos que a gente vem à frente, a gente nunca imaginava passar por um momento desse. Nós já passamos por uma crise financeira, passamos por uma crise política, afastado uma presidente. Então, mas a gente não acreditava que a gente também fosse passar por esse novo momento, né? Uma pandemia que
infelizmente, está sendo no mundo todo, e a dificuldade é imensa, né? As pessoas, às vezes, não têm um certo conhecimento, e é muito bom a gente vir aqui à rádio, muitas pessoas estão nos ouvindo aí nas suas casas, para que a gente possa explicar basicamente o que é que está acontecendo em relação aos recursos, né? Pessoas até que têm uma informação, às vezes, pensam que o determinado recurso chegou, e eu pedi até, Valder Lins, antes de vir para cá, que a gente trouxesse algum cronograma aqui, algum planejamento de como é que está sendo a realidade no nosso município. Pois não. E eu tenho certeza que está sendo a realidade em vários outros municípios. Então, no caso específico de Agrestina, Valder Lins, para que você possa ter ideia, eu solicitei à secretária de Finanças que fizesse um levantamento aqui das despesas computadas só com folha de pagamento. Nos últimos... A Secretaria de Finanças, juntamente com a Secretaria de Administração, e fizesse um levantamento muito simples nos primeiros 4 meses, no primeiro quadrimestre desse exercício de 2020, e chega a assustar, né? Porque a gente vê salário mínimo aumentando, piso de professor aumentando, e quando a gente coloca na ponta do lápis, para que você possa ter ideia, nos primeiros 4 meses de governo do ano de 2020, o município perdeu quase R$1,5 milhão de reais. Eu estou falando em despesas de FPM e de Fundeb. Então, no mês de janeiro teve um decréscimo de 154, em fevereiro um decréscimo de 374, em março de 377 e agora no mês de abril de 559. Isso somados dá R$1,5 milhão de reais. Fora essas despesas que o município de Agrestina, como muitos outros municípios de pequeno porte, a base de recursos é de FPM e de FPM e de ICMS. E nós também estamos sentindo algumas perdas. Para que você possa ter ideia, em relação ao FPM, a gente vem se mantendo. É importante a gente frisar que em relação ao FPM, a gente vem se mantendo. Nesses 4 primeiros meses, eu fiz as despesas de FPM e a gente teve um acréscimo de 1,6%, que dá R$235 mil. Mas quando a gente vai para as receitas próprias, que são IPTU, dívida ativa, ISS, a gente acumula uma dívida de menos R$519 mil. Ou seja, quase R$1,5 milhão a menos do que o ano passado, com a despesa de folha de pagamento, mais R$500 mil de despesas que são recursos próprios, chega a R$2 milhões. Aí as pessoas começam a propagar desinformados, entendeu? Que a Agrestina vai receber 2.255.000 que não chegaram nos cofres públicos. E aí a gente fica um pouco triste com esses acontecimentos, com várias medidas que a gente vem adotando, medidas que não estavam dentro de um planejamento. A exemplo, nós criamos alguns programas. Que vem, graças a Deus, vem dando certo no nosso município. A gente dá um exemplo aqui, do programa aqui, Família em Casa, Alimento na Mesa. São 3.000 cestas básicas que nós iremos distribuir para as famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Fora aquele de repasse da merenda escolar? Tem esse programa? Fora o da merenda escolar, o kit escolar que a gente iniciou no mês passado. Fora isso, a gente iniciou um programa Família em Casa, Alimento na Mesa. Pois não. Uma cesta básica. Esse programa é pilotado pela Secretaria de Assistência Social. E aí uma cesta básica que as pessoas ficaram muito satisfeitas, que dá para a família realmente passar um mês. Fora isso, a gente está dando o kit merenda. Também implantamos no nosso município um programa do Sopão, que o programa leva o nome de Fazer o Bem Faz Bem. Então a gente vem tomando medidas que não estavam dentro das nossas despesas. Nós estamos tendo custo com essas despesas e a população cada vez mais cobrando. Então, assim, eu fiz questão de a gente querer vir aqui à rádio para mostrar a realidade. Então, o dinheiro ainda que as pessoas imaginam que chegassem, a gente vem fazendo um apelo ao presidente que sancione essa lei para ver se esse recurso vem chegando no nosso município. O único recurso que chegou no nosso município foram R$388 mil, através de uma única parcela do governo federal e uma parcela de R$51 mil do governo do estado. Aí você me perguntar, Tiago,
Eu vou passar a palavra novamente depois para doutor Geraldo explicar mais em que é que está sendo utilizado esse recurso, mas eu vou só adiantando. Esses recursos, nós estamos com atendimento aos pacientes do Covid-19 no nosso município, no hospital. Temos hoje 20 leitos de retaguarda, que eu acho que na região é um dos maiores municípios que tem leitos de retaguarda. E iremos ter 7 profissionais como médicos, 7 enfermeiras, 12 técnicos de enfermagem, 3 recepcionistas, 3 vigia e 3 auxiliares civis gerais que não estava computado na nossa despesa. Essa despesa dá mais de 150 mil reais. Então, assim, as pessoas não estão compreendendo ou não querem compreender a dificuldade que os gestores hoje em dia estão em administrar o município. Está sendo uma coisa quase inadministrável. Está ficando cada vez mais difícil. Eu, graças a Deus, você me conhece, as pessoas me conhecem, sabe que eu sempre prezei pela questão do servidor público, sempre tive um respeito pelo servidor público, mas estou muito preocupado em não saber se o que é que vai acontecer até o final do ano, se eu vou conseguir honrar o mínimo com os servidores públicos, porque são despesas que não estavam dentro do nosso planejamento e nós estamos cada vez mais tendo essas despesas. Fora isso, estamos tomando algumas medidas, ruas sendo desinfectadas, prédios públicos sendo desinfectados, bancos de feira sendo desinfectados. Começamos ontem uma montagem que iremos fechar a Rua da Lotérica. E aí também vai ter uma despesa com esse fechamento, que são todos aí que a gente está fechando essa lotérica para atender melhor as pessoas que estão dentro desse auxílio emergencial. Iremos também, a partir da próxima semana, também quero anunciar, são medidas antipolíticas, mas eu estou tendo que tomar, que eu vou fazer o fechamento das praças. A Praça Padre Cício, a Praça Pedro de Alcântara, a Praça Alzira Ribeiro, a Praça Academia das Cidades, ali a gente também irá fechar, a Praça da Câmara de Vereadores, do loteamento Ipiranga. A partir da próxima semana a gente irá fechar. E se esse número começar a aumentar, eu já conversei também com o secretário de Agricultura, com o secretário adjunto, essa questão da feira livre, a gente vai, dependendo do aumento do caso, a gente pode chegar a só poder fazer a feira de 15 em 15 dias. Então não posso hoje anunciar que não terá feira, mas como é que se diz? Essa medida também está dentro de um planejamento. A gente, claro, que vai passar para a equipe, para o comitê gestor, para que seja aprovado, porque todas essas medidas nós encaminhamos primeiro para o comitê gestor, para que seja aprovado em ata, e logo depois a gente faz essa demanda e está entregando à população esses resultados. Doutor Geraldo, só para complementar o que pediu o prefeito, ainda sobre as ações, fica à vontade para divagar sobre, meu querido. Veja só, o prefeito explicou exatamente a nossa situação. Esse repasse único do Ministério da Saúde é um repasse que não tem programação para termos outro, e um repasse único do governo do estado, que foi na média R$2 por habitante, né? Quando a gente tem essa situação, a gente tem todos os custos que existiam. Nossos postos de saúde continuam funcionando, nossos programas continuam funcionando, então a gente tem todo o custo que já existia e se adicionou novos custos que obviamente não estavam planejados, como não deveriam estar, porque a pandemia não estava planejada, foi uma coisa realmente absolutamente inesperada e assim, dentro de 11 anos de profissão, eu nunca imaginei que fosse passar por uma situação dessa, e também desde que eu comecei, eu também trabalho como gestor de saúde, a gente nunca se prepara, a gente estuda, mas não se prepara para uma situação dessa. A gente fez um planejamento de uma necessidade, porque os pacientes, eles têm necessidade de ter internação hospitalar, para poder se recuperar. É um serviço que nós nunca oferecemos no município, é sempre a filantropia que exerce esse serviço de cirurgias eletivas, internação, financiado pela saúde, sim, mas a gente teve que montar um serviço todo novo. Imagine a gente falar em R$440 mil, que foi hoje o que a gente conseguiu receber até hoje. Aí o prefeito estava colocando aí o custo de uma equipe completa de médicos plantonistas, enfermeiros, insumos caríssimos. Você conseguia comprar uma máscara cirúrgica dessa como você está usando, que antes custava 15, 20 centavos, hoje você consegue comprar por R$3,40, R$3,80, às vezes assim, num preço
O absurdo, porém, é o preço de mercado. Não tem, porque a gente não consegue encontrar. Aí a gente assume um custo aí de por volta de R$250 mil por mês de um serviço, mas que a população precisa. O prefeito Tiago foi sensível e entender a necessidade, porque nós não podíamos deixar, a gente abriu 20 leitos para que a população de Agrestina tenha, inclusive da região, se for a necessidade, tenha onde se tratar. Porque as pessoas têm morrido em fila de hospital sem um leito de internação, por falta de oxigenoterapia, por falta de condução dos casos de uma maneira adequada. Então a gente preparou, ainda bem que a gente não tem lotação máxima ainda nesses leitos, mas a gente preparou isso do zero. Teve um apoio muito importante da filantropia, mas é um custo que não se existia. Todos esses custos de profissionais e insumos. E foi com muita coragem, determinação que a gente fez esse planejamento, viu a necessidade, mas quando a gente fala de escassez de recurso público de um lado, a gente também tem que olhar o outro lado, que é a nossa missão de salvar vidas. A gente tem que realmente focar nisso. Não adianta a gente só lamentar pela situação, a gente tem que agir. Agora, a gente está realmente tirando leite e pedra. O recurso é muito escasso, as contas continuam chegando da mesma forma, todas, graças a Deus, nesse momento estão em dia, a gente não tem atraso de folha de pagamento, os profissionais estão recebendo, o prefeito se comprometeu a fazer o aporte necessário para que esses novos profissionais que não estavam dimensionados, eles recebam também em dia para trabalhar, para poder dar dignidade também às pessoas que estão na luta, no combate para poder salvar essa vida da nossa população. Então, é muita despesa, pouco recurso, muita promessa, muita fake news em grupo de WhatsApp. Agora, por um lado, a gente fica triste quando vê essa situação, mas por outro, a gente sabe que a gente tem que levantar a cabeça, tem que agir, tem que ir para frente, porque a doença, ela não espera. Ô, doutor Geraldo, embora a gente tenha que estourar o tempo aqui, mas vai ser por uma boa causa, eu não poderia deixar de, entre aspas, aproveitar a sua condição de médico dessa área de linha de frente máxima de combate à Covid-19, pela sua atuação na emergência da Covid-19 no Hospital Mestre Vitalino, que é uma referência nessa região para esse tratamento também. De algumas perguntas, e uma que chama mais atenção aqui, embora pareça simples, mas é de teor de preocupação. Com esse crescimento da curva, com esse aumento que se espera, lamentavelmente, para os próximos dias, nos casos das pessoas virem a ser infectadas pelo novo coronavírus, a pergunta aqui de uma pessoa ouvinte é de que existe o risco das pessoas se contaminarem com esse vírus pelo ar, na respiração, no ambiente, digamos, territorial da residência, ou por onde as pessoas passam, doutor? Sim, na verdade, o vírus, ele libera o que a gente chama de aerossóis, né? Então, ele fica nas gotículas de umidade do ar, né? Fica suspenso e fica em cima das estruturas também. Das superfícies. Então, exato. Então, é dessa forma que as pessoas se contaminam. Agora, como é que você se contamina? Se você não tiver frente a frente com uma pessoa, por isso que a gente pede o distanciamento social, a gente sempre fala 1,5 metro, 2 metros, é porque é importante. As pessoas às vezes, se encontram, não, eu quero ficar perto de você, eu quero conversar. Não, mesmo de máscara, é importante esse distanciamento. Tudo são medidas que vão se acumulando. E se você toca numa superfície, você não leva a sua mão para o rosto, você não leva a sua mão para os olhos, não leva não coça o nariz, você tem que higienizar as mãos. Então essa lavagem de mãos é importante também, porque você vai pegar, e provavelmente a população tem pego o coronavírus na mão frequentemente. Agora, se você pegou, você lavou, fez a lavagem eficiente das mãos, aquele vírus, ele vai tá morto, e ele vai você vai diminuir muito o risco de se infectar. O álcool em gel também, imediatamente também? O álcool em gel também, certo? A gente sempre fala da lavagem de mãos, porque é o mais importante, é a maneira mais efetiva. O álcool em gel substitui a lavagem de mãos, mas as pessoas às vezes tendem a entender, a querer dizer assim, não, o álcool em gel é mais importante que a lavagem. Não, a lavagem de mãos é mais importante. Agora o álcool em gel é muito mais simples. Você vê que de vez em quando eu estou aqui, pego o álcool em gel lá, higienizo minhas mãos, porque a gente está dentro de um ambiente que não tem uma pia. É importante, a gente usa esse álcool em gel, já estou também. E a lavagem das mãos se traduz na forma histórica, água e sabão. Água e sabão. É a principal arma da gente, água e sabão, distanciar-se das pessoas, isolamento social, ficando em casa para quem puder ficar em casa. Pois não. Esse é o doutor
Geraldo Rocha, ele é médico intensivista do Hospital Mestre Vitalino de Caruaru, atuando exatamente na emergência montada para a Covid-19 naquela unidade hospitalar. Prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, o senhor citou ainda há pouco as incertezas com relação até o final do ano. Nesse inteirinho aí, teria que acontecer, pelo menos o calendário ainda está valendo, para as eleições municipais agora de 2020. O senhor tem opinião ou expectativa formadas em relação às eleições deste ano, prefeito? Valder Lins, veja, nós prefeitos temos um grupo de WhatsApp que são todos os prefeitos pernambucanos e existe uma discussão muito grande porque, como é que eu posso dizer, as pessoas estão sem saber, assim, cada dia é um novo dia. E a gente preocupado quando é que esse pico vai chegar e quando é que vai ter essa curva. Exatamente essa curva, alguns especialistas, a gente vê ontem, no último boletim de ontem, onde o ex-ministro de Saúde dizia que até o final de maio iam chegar a morrer mais de 1.000 pessoas por dia. E a gente está vendo já que está isso acontecendo, lamentavelmente. É uma realidade, né? Isso pois não é uma coisa criada, isso é uma realidade. Então, o Brasil passou de 20 mil mortes, hoje o Brasil, ele ocupa ele é o terceiro maior país com casos confirmados e o sexto com maior mortes. Então, isso é um caso muito preocupante, mas assim, quem vai decidir isso não é os prefeitos. A gente vem pedindo uma posição. Eu trabalhei desde do planejamento do final do exercício do ano de 2019 com a pretensão que realmente iria existir, e esse é o nosso pensamento de entregar no ano de 2020 o fechamento do exercício. Agora, bem particularmente, o que é que eu acho? Eu acho que alguns deputados deveriam avaliar essa questão de adiamento. Algumas pessoas ficam comentando que pode adiar para o dia 15 de novembro ou 6 de dezembro. Então, como é que vai ser esse período de transição? Existem alguns questionamentos, alguns deputados se colocam que a regra do jogo, que no meio do jogo não pode mudar, e eles estão querendo mudar. Então, é uma situação que a gente está vivenciando hoje, que a gente jamais queria estar vivenciando, né? Felizmente, a gente vê líderes políticos, que foi o caso do ex-presidente, foi infeliz aonde ele disse uma frase aí que repercutiu nacionalmente, né? Perdeu a chance de ficar calado. Teve uma grande chance de ficar calado. De outra forma, a gente vê um presidente que era para ser o maior líder nosso, a gente também seguia a cartilha dele. Um dia ele diz uma coisa, outro dia ele diz outra. Então fica hoje uma situação muito delicada para os prefeitos, né? A gente não sabe o que seguir. A gente vem tendo o apoio do governador hoje, que vem fazendo um grande trabalho aí, que foi mais um caso confirmado. A gente fica até triste, a gente vendo em redes sociais, onde o governador está hoje em isolamento, foi caso confirmado, algumas pessoas desejando a morte do maior líder do estado, que é o governador de Pernambuco. Muito complicada essa postura. É difícil essa situação. Eu também fui vítima disso antes de começar isso, através de fake news. Colocaram um comentário infeliz também. O leproso do prefeito pegou coronavírus com o deputado. Então, isso são comentários que a gente fica muito triste. A gente lutando, estando na frente. Eu, por exemplo, estou tendo reuniões diárias com os profissionais da saúde. Corro um sério risco de pegar o Covid. Estou me testando. Toda semana eu vou lá, faço um teste rápido, porque fico muito preocupado. Tenho uma mãe que tem acima de 70 anos. Estou há mais de 50 dias sem visitar. Então, é uma situação complicada. Então, assim, a gente vem seguindo a orientação da OMS. Então, assim, a gente vem tentando seguir a orientação também dos nossos profissionais, do governador de Pernambuco, mas é uma situação muito difícil. O presidente diz uma coisa, o governador diz outra, uma recomendação do Ministério Público. Então, a situação do prefeito hoje é uma situação muito, muito delicada, sabe, Valder Lins? Hoje a gente vem tomando, eu digo, acho que a gente está sendo uns heróis, todos os prefeitos, né? A gente fica triste com alguns comentários de algumas cidades, porque, por exemplo, hoje as pessoas ficam querendo comparar uma cidade com a outra. Não deve saber que todas as cidades estão numa situação de dificuldade. Não é hora de falar de política.
É uma hora de todo mundo dar as mãos, entendeu? Eu acho que não é hora da gente estar falando de política, é uma hora de a gente tentar a cada vez mais dar uma opinião, uma sugestão para que a gente possa fazer um grande trabalho. Ninguém passou por um momento desse, nenhum ex-prefeito passaram por uma situação tão difícil que a gente vem passando. Então, assim, é um momento de muita dificuldade. A gente vem tentando tomar algumas medidas necessárias, não esquecendo da administração, porque a administração segue. É um problema que a gente tem que conviver com ele. A gente também tem que planejar, tem que estar com as contas equilibradas, tem que estar fazendo os investimentos necessários. Uma situação muito delicada. Então, assim, hoje existem comparações. Por exemplo, nós, o mês passado, nos reunimos, 4 prefeitos, o prefeito de Agrestina, o prefeito de Lagoa dos Gatos, a prefeita de Panelas e o prefeito de Cupira. Adotamos, fizeram uma nota em conjunta que não iriam suspender alguns contratos. Outros municípios suspenderam. Então, assim, eu não estou aqui para julgar quem está certo ou quem está errado. Muitos municípios suspenderam. Nós não suspendemos nossos contratos, estamos com folha de pagamentos em dias, estamos tentando os nossos serviços essenciais, a gente tentando manter. Existem algumas despesas que não estavam dentro do planejamento, como a gente disse. Esse programa mesmo, da assistência social do alimento na mesa, ele vai custar mais de R$300 mil para os cofres públicos. Então, assim, algumas medidas de desinfectação das ruas, dos prédios públicos, que também não estava dentro de um cronograma, a gente está tendo que adotar. A compra de máscara que a gente adotou. Eu fiz questão de ir no dia e sair muito feliz. Quando a gente começou a fazer essa distribuição das máscaras, eu fiz questão de visitar a feira da cidade. Por quê? Porque para estimular as pessoas, era muito mais uma campanha educativa para mostrar a necessidade do que eu tinha decretado o uso obrigatório da máscara, para pedir à população que realmente usasse. Então a gente vem seguindo essas medidas que a Secretaria da Saúde do nosso município vem nos orientando para que a gente possa adotar, mas eu acho que a melhor maneira é como o médico, o doutor Geraldo, falou. Quem puder, que não tiver nos serviços essenciais, fique em casa. Mas é uma situação complicada. Eu sei que muitas pessoas ficam cobrando, Tiago, os comércios estão com meia porta. Você tem que tomar alguma medida. Eu quero até aproveitar a oportunidade e agradecer. Na manhã de hoje, a gente está recebendo 2 viaturas da Guarda Municipal. Quero agradecer ao deputado Silvio Costa Filho, que disponibilizou uma viatura para nós, e o outro ao deputado Volney Queiroz. Então, nós estamos também aumentando o número de efetivos de Guarda Municipal. São os 2 Jeeps Renegades, né? 2 Jeeps Renegades. Um indicado do deputado Silvio Costa Filho e o outro indicado do deputado federal Volney Queiroz. Já me mandaram fotos aqui de Cupira tendo recebido um dos guardas municipais, todo bonitão, ao volante aqui no Jeep Renegade. Cupira também foi premiado com 2 veículos. Então, assim, a gente vem também trabalhando em paralelo com essa pandemia, que toda a estrutura municipal a gente possa também caminhar. A gente vê ruas sendo calçadas, ruas sendo saneadas. Infelizmente, algumas obras no nosso município, Valderlins, a gente sabe que com essa pandemia também existem construtoras que paralisaram os seus serviços, que têm funcionários de fora, que também se aproveitam da oportunidade para dar uma paralisada no serviço. Mas eu sempre costumo dizer essa frase: eu prefiro ter obra para terminar do que nunca ter planejado a obra. Pessoas que tiveram a oportunidade de construir e não construíram. E o recurso vai estar lá no final do meu mandato, com recurso em conta, com a obra planejada, com a aprovação de Caixa Econômica. Então, eu venho trabalhando na melhor forma possível para atender a população do nosso município. Nosso tempo já foi para lá de comprometido, mas eu quero agradecer ao prefeito Tiago Nunes. Ele sabe que pode voltar aqui a qualquer momento, independente desse horário diferenciado que foi criado em sequência de conversa com os prefeitos dessa região sobre esse tema específico, né? A luta, as ações contra a Covid-19 nos seus municípios respectivos, bem como também deixar portas e microfones abertos para o doutor Geraldo Rocha, que eu repito, foi um prazer tê-lo aqui e conhecê-lo também. Muita força, muita determinação, garra, proteção com saúde para ambos no nosso dia a dia. Doutor Geraldo, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, foi uma excelente oportunidade, a gente conseguiu esclarecer muita coisa, mas assim, eu queria me direcionar à população da região. Pois não. Para, como médico, a gente fazer esse apelo de que continuem. Quem está em casa, que não precisa sair, continue em casa. E vocês que ainda não entenderam que a pandemia é muito grave, a gente tem toda a situação, todo o contexto de quem quer abrir o seu comércio, de quem quer trabalhar, de quem quer seu ganha-pão, mas existem várias ações que os governos estão fazendo. Então,
se apoiem uns nos outros dentro de casa, das suas casas, com sua família, porque você vai estar se protegendo, vai estar protegendo sua família e vai estar protegendo a sociedade como um todo. Então, o meu maior apelo, minha maior indicação, fique em casa. Quem não for essencial de sair, fique em casa. Esse é o Dr. Geraldo Rocha, médico intensivista do Hospital Mestre Vitalino em Caruaru, atuando exatamente na emergência montada para Covid-19 e também secretário executivo da Secretaria de Saúde de Agrestina. Prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, mais uma vez, obrigado, viu? Feliz retorno, proteção com saúde para o senhor, dona Renata, os meninos e toda a coletividade agrestinense. Eu quero agradecer aqui a Valderlins ao espaço aberto aqui, quero agradecer o apoio de todos os nossos secretários. Em nome de Josué, secretário de governo, eu quero agradecer a todos os secretários que vêm nos apoiando, agradecer o apoio também de todos os vereadores, em nome do presidente da Câmara, Adilson Tavares. Eu quero agradecer a todo esse apoio que os vereadores vêm nos dando, agradecer a todos os servidores, essa luta incansável, né? A gente precisa estar juntos para vencermos juntos. Então eu quero aqui agradecer a todos, agradecer a população de Agrestina que está até esse momento nos ouvindo. Eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo. Agradecer aos prefeitos, que eu sei que tem também em nome de Joelma aqui, prefeita de Panelas. Eu quero agradecer a todos os prefeitos. Eu acho que foi importante cada um vir mostrar a realidade do seu município. As pessoas que não sabem do que a gente está vivenciando ficam querendo nos julgar. Então é importante que cada um prefeito venha falar da sua realidade. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes e dizer a todos os prefeitos, eu acho que é uma frase que a gente tem que sempre ter, né? Que é fé, força, fé e força e foco, que a gente vai vencer essa batalha junto. Eu acho que a gente vai sair como heróis nessa história, né? Nós prefeitos estamos enfrentando uma luta muito grande, mas eu tenho certeza que a gente vai vencer essa luta também junto. Muito obrigado a todos. Assim seja, então.